queridas irmãs, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui, eu e os meus queridos amigos, que me dão a honra da sua companhia fraterna, e pedimos a Jesus, o amigo incomparável, que possa nos inspirar para que as nossas palavras, elas possam sair do nosso coração, chegando ao coração de todos. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos benfeitores respondem: na consciência. A nossa consciência, ela é um atributo do nosso espírito. E se nós trazemos esse atributo da consciência com as leis divinas inscritas, com certeza elas exercem um papel. E à medida que nós vamos expandindo essa nossa consciência, à medida que nós vamos compreendendo melhor as leis que regem a vida, nós também vamos nos tornando mais responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos e principalmente por aquilo que nós fazemos. Se as leis divinas, elas estão inscritas em nossa consciência e elas vão surgir em nossa mente à medida que nós também já estamos mais despertos para compreendermos as leis de Deus. Se nós nos percebermos em etapas pretéritas, quando nós estagiávamos mais na ignorância, essa nossa consciência era menor. Hoje nós temos uma consciência mais dilatada. Portanto, essa nossa consciência, ela funciona como um rastreador. E esse rastreador, ele vai assinalando quando nós estamos atuando a favor da nossa consciência ou nós estamos infringindo essas leis inscritas na nossa consciência. Pela lei natural do nosso processo evolutivo, nós estamos num constante processo de aprendizado. E todo aprendizado, ele implica erros e acertos. Então, é natural que nós erremos, é natural que nós nos equivoquemos, estamos aprendendo. Mas se nós insistimos nesses erros, se nós teimamos, se nós vamos ali indo à revelia dessa consciência que vai nos chamando a atenção, nós também assumimos consequências severas a respeito dessa nossa infração às leis divinas. Ninguém infringe impunemente a sua própria consciência. E os resultados a que nós estamos sujeitos na nossa realidade nos mostram isso. Quando nós encontramos lá na questão 621 que a nossa consciência, ela registra as leis de Deus, nós também precisamos ter essa consciência sempre num processo crescente, num processo evolutivo, ainda que lento. Mas nós precisamos caminhar sempre, né? Vamos assim, nós precisamos aí ter resultados, porque nós estamos nesse processo da materialidade à espiritualidade. É assim preocupante, e nós vamos usar esse preocupante trazendo isso para nós, como a materialidade ela ainda nos sequestra, como é que ela ainda nos rouba e nos impede de darmos passos mais seguros, mais vigorosos em relação à espiritualidade. Nós ainda estamos muito aprisionados
Nós ainda estamos ali muito presos a essas convenções do materialismo, impedindo que possamos alçar o voo para a espiritualidade. Quando nós falamos em transtornos mentais, nós vamos exatamente buscando conceitos que encontramos na literatura espírita, nós vamos nos referir àqueles desvios do caminho, a essa ignorância da nossa consciência, e por termos ignorado os avisos da nossa consciência, nós nos deparamos com os transtornos mentais. Quer dizer, a nossa estrada, ela saiu do percurso em que ele deveria seguir. Nós vamos lá no livro, e é um livro maravilhoso, Transtornos Mentais, da nossa querida Sueli Caldas Schubert. E nós falamos querida porque, embora nós tenhamos convivido com ela poucas vezes, mas nós temos um carinho muito assim, grande por ela, uma confiança, né? E nesse livro Transtornos Mentais, que é um livro para ser estudado, ela vai trazer um conceito de Rolomei. Ele é psicólogo e que vai nos definir transtornos mentais como, do ponto de vista psicanalítico, a enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente e dos conflitos psicológicos daí resultantes. Vamos ler de novo. Do ponto de vista psicanalítico, a enfermidade mental consiste numa dissociação da mente do paciente e dos conflitos daí resultantes. Assim, de uma forma bem clara, a pessoa ela perde o controle sobre ela mesma. Então ela vai se deparar com impulsos, com pensamentos, com atitudes, com ações que parecem vir e funcionar a revelia dela. É como se ela fosse duas pessoas. É como se ela trouxesse dentro dela alguém que funcionasse num automatismo. Ela perde o controle. Temos uma história aqui, está ficando claro? Está dando para entender? Isso aqui nós podemos até dar para perguntar, não pode? Tá? Nós estamos aqui um diálogo fraterno. Nós trazemos aqui uma experiência narrada por Ivone Pereira no livro Recordações da Mediunidade, e nós trazemos essa experiência como exemplo. É relacionada a um padre, e Ivone Pereira nos diz. Nós vamos ler que o texto é curto e ela fala: o reverendíssimo padre Jota era um jovem de 32 primaveras, culto, professor de latim e português, orador eloquentíssimo que arrebatava os fiéis com os seus belos sermões filosóficos e religiosos, e muito estimado pelos amigos e pelos alunos. Então, nesse primeiro momento, nós temos aqui o retrato de um padre bem-sucedido. Bem-sucedido, assim, no sentido, ele está exercendo a sua tarefa, a sua missão, a sua função. Certa manhã, porém, na pequena cidade sul-fluminense, de cuja paróquia era vigário, e quando se entregava à celebração da missa, abandonou o altar subitamente e, agitadíssimo, dirigiu-se à sua residência, que ficava próxima à igreja. Encaminhou-se ao quintal e, empunhando uma enxada, pôs-se a cavar a terra com sofreguidão. Estranhando o acontecimento, porquanto o sacerdote se encontrava paramentado com as insígnias religiosas, sua mãe aproximou-se dele e interrogou: que fazes, meu filho?
por que estás cavando o chão? E ele, com voz emocionada, rouca, os olhos brilhantes, as faces espoliadas, respondeu laconicamente: aqui há um tesouro enterrado, preciso encontrá-lo. Alguns dias mais e houve necessidade de interná-lo no hospital de alienados, porquanto sua excitação crescia quando se reconhecia impossibilitado de cavar o chão. Depois, Ivone Pereira, na continuidade do relato, ela vai nos dizer que esse padre, ele ficará internado 14 anos sem nenhuma cura, sem nenhum processo que tivesse suavizado ou amenizado. Como ele não conseguia, lá onde ele estava internado, no sanatório, ele não conseguia uma enxada, ele não conseguia um instrumento para cavar a terra, ele usava as mãos, ele com as unhas e com os dedos, ele ia cavando, tentava cavar a parede, cavar o chão, então ficava com as mãos, com os dedos, ensanguentados, machucados. Mas nada conseguiu demovê-lo disso. Alguns amigos, ele era padre e ele era muito querido. E alguns conhecedores, alguns amigos, alguns afeiçoados do padre, conhecedores da doutrina espírita e percebendo ali no caso um processo obsessivo, uma intervenção, quer dizer, essa ideia fixa, né, de cavar o chão, de encontrar ouro, havendo ali interferência de um processo obsessivo, esses amigos encaminharam o nome dele para 10 centros espíritas. O nome desse padre, ele foi trazido para reuniões de desobsessão em 10 centros, inclusive num centro de Lavras, onde a Ivone Pereira atuava, mas sem nenhum resultado. O espírito obsessor que o acompanhava, que era, vamos dizer, em parte responsável, ele era inflexível. E ele narra a história, porque eles, nessas tentativas de diálogo, de sensibilizá-lo, e eles perguntavam se ele não tinha compaixão, se ele não poderia, e aí ele começa ou relata o que aquele padre, em existência pretérita, havia feito com ele. Ele atuava numa mina de ouro, isso lá nessas minas em Minas Gerais, e esse padre era o dono lá das minas, e aí ele relata a crueldade, né? Como é que ele foi sendo massacrado por ele até que ele tivesse se suicidado. Então ele é inflexível nesse sentido, mas nós trazemos esse caso, traz a ideia fixa, porque aí nós temos um transtorno mental gravíssimo, como existem outros transtornos, e a doutrina espírita vai nos dizer que os transtornos mentais, de forma assim geral, Dr. Bezerra de Menezes vai excetuar alguns pouquíssimos casos, eles são de origem espiritual. O espírito, ele se depara na existência atual com marcas do seu próprio passado. E essas marcas, que nós já sabemos que são marcas transgressoras da consciência. E é necessário que nós estejamos atentos a isso, porque todas as terapias, elas são contributos da divindade.
a terapia médica, a terapia psicológica, mas nós vamos lembrar, nós que somos espíritas, nós que temos essa bênção de saber que a mente ela se dilata para além da percepção física, que existem outros registros e outras verdades, que é fundamental cuidar do espírito. E quando nós falamos isso, lembremos sempre que a primeira pessoa que precisa ser tratada, quem é? Somos nós. Quando nós falamos de transtorno mental, quando nós temos acesso a uma literatura tão maravilhosa, nós vimos essa biblioteca, que biblioteca boa que tem aqui. Essa literatura, ela vem nos alertar, mas ela vem nos fazer para que nós estejamos atentos e começamos a nos perceber enquanto estamos a caminho, para irmos saneando a nossa mente, para que ela também seja mais preparada para assumir o reino divino que existe dentro de cada um de nós. No livro Transtornos Mentais, nós temos uma página, esse livro é um livro para estudo. E nós vamos encontrar uma página, a apresentação do livro é feita por Joana de Ângeles, e nessa apresentação, Joana de Ângeles vai exatamente ratificar isso, que os transtornos mentais, eles são fundamentalmente de origem espiritual. Não são muitos, esquizofrenia, depressão, tem, mas eles trazem, eles são, vamos dizer assim, a parte visível daquilo que está no invisível do nosso ser. E a Joana de Ângeles, ela nos diz, nessa obra, transtornos mentais. Em razão dos fatores endógenos, que procedem de outras existências, como dos exógenos, que também se encontram íncitos nos desvarios das reencarnações transatas, respondem pelos transtornos mentais que se avolumam na massa humana e se apresentam terríveis em todos os segmentos da sociedade, ceifando alegrias, desorganizando sistemas e grupos bem constituídos, assim como vencendo indivíduos solitários que se alienam e ameaçam a economia moral do planeta com seus desequilíbrios e alucinações. Quando a Joana de Ângeles nos diz, em razão dos fatores endógenos que procedem de outras existências, podemos ser herdeiros de certos limites, de dificuldades, mas dificuldades íntimas. E essas dificuldades, elas podem nos trazer, vamos colocar assim, dissabores, elas podem nos trazer decepções, elas podem nos obrigar a vivenciar com algumas características que nos infelicitam. Mas as nossas tendências, as nossas dificuldades íntimas, às vezes uma dificuldade íntima, alguém que gostaria muito de ter estudado. A Ivone Pereira, ela diz que ela gostaria muito de ter estudado, mas ela não estudou. Aí nós acompanhamos as biografias dela em obras, porque em existências anteriores, e nós temos aí pelo menos 5 biografias, em existências anteriores ela teve uma família maravilhosa, teve uma situação financeira boa, teve acesso à cultura, e nesse contexto ela usou a traição, ela usou a revolta, ela usou a rebeldia, ela se suicidou. Então ela vai se deparar na existência em que ela foi Ivone Pereira com limites, dificuldades econômicas. Se nós olharmos alguns relatos da Ivone Pereira no próprio livro Recordações da Mediunidade, nós percebemos
as dificuldades com as quais ela teve que lidar, dificuldades econômicas. Ela diz, nós lemos certa vez uma biografia, que ela disse que quando ela era jovem, ela queria constituir família. Ela não conseguiu constituir família. Ela teve sempre que ver, não teve uma casa, um lar. Viver às vezes de favor, fica um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas quando ela fala que em razão dos fatores endógenos, dificuldades, aí eu queria tanto ter feito isso, eu tenho um pendor, eu queria ter me formado. Nós conhecíamos uma jovem, ela queria fazer medicina. Ela tentou várias vezes, mas ela não queria fazer medicina porque o pai queria, porque dá status, porque isso não. Ela queria fazer medicina porque ela se sentia vocacionada para isso, era o sonho dela. Ela estudou, ela tentou, não conseguiu. Mas por que será que ela não conseguiu? E aí nós vamos levantando, por que nós não conseguimos? Quais são as hipóteses? Será que no passado essa medicina não foi malbaratada? Não foi canalizada para algum caminho equivocado? Então, o que houve? Por isso ela fala, em razão dos fatores endógenos. Então, se nós temos limitações, dificuldades, pessoa que estuda e não aprende. Eu atuei como professora por muitos anos, por dezenas de anos. Tem aquele aluno que ele sua, ele estuda, mas ele percebe que ele não consegue chegar lá. E tem o outro que ele dá assim um estalinho, ele faz associações, interage, ele tem uma facilidade, ele tira 10, mas professora, mas ele faltou, mas é por quê? É íntimo. Sabermos lidar e reconhecer os nossos limites é fundamental, esse diálogo nosso, eu comigo, eu com você, porque nós vamos passar, se nós não fizermos esse diálogo íntimo, nós podemos passar encarnações sem esse processo de autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento nós termos uma aceitação para nós podermos ressignificar essa passagem que não foi feliz. Porque trazemos lá os nossos arquivos mentais, né? Essa página que a nossa norma deu, né? Que fala, tem uma frase que exatamente traz, né? Que fala que tudo gera, vamos dizer assim, de uma outra linguagem, tudo fica lá registrado na mente. Se nós não fizermos essa introspecção para identificarmos esses fatores endógenos, né, das nossas dificuldades, nós acabamos vindo e voltando, acabamos postergando, nós estamos a caminho. A nossa melhor encarnação é hoje, nossa melhor versão é a de hoje. Por isso ela fala, em razão dos fatores endógenos que procedem de outras existências. Mas eles procedem de outras existências, como é que eu me relaciono com ele? Reconhecendo, ressignificando para melhor. Tem uma passagem do Evangelho que é muito rica, que ela pergunta se nós devemos socorrer aquela pessoa que está passando por um perigo. E a reflexão que o Evangelho quer nos provocar, de uma determinada forma, é a seguinte: já que nós trazemos débitos do passado, então se nós vemos alguém passando por dificuldades, nós não devemos socorrer? Nós devemos usar o raciocínio? Não, isso é dívida do passado. Já que é dívida do passado, tem que deixar ele realizar. O Evangelho diz, não, nós devemos socorrer sim, porque nós não sabemos o tempo da dívida. Pode ser que aquela pessoa já esteja com um prazo vencido daquela dívida. Então, quanto mais nós temos essa coragem, que precisa de coragem, para olhar
a nossa parte obscura, a nossa parte que não foi feliz, precisa de coragem para admitir. Quando nós olhamos para o espelho, nós temos dificuldade de identificar a nossa parte, assim, a ruga que surge, cabelo branco, começa, a gente tem dificuldade, mas é internamente, porque a partir do momento que nós fazemos essa identificação, nós temos a possibilidade de mudar, de modificar. Dos fatores endógenos como dos exógenos. Nós temos as nossas dificuldades íntimas, mas muitas vezes as dificuldades elas são externas, elas são do convívio familiar, elas são do convívio de trabalho, elas são das relações do dia a dia. Mas nós que somos espíritas, temos a bênção de saber que estamos interligados uns aos outros numa sintonia vibracional que não erra nunca, porque essas leis elas são incorruptíveis. Então é o familiar mais trabalhoso, é o colega de trabalho, às vezes é aquele cônjuge, mas está tudo, né? Está tudo numa lei que nos convida a ver o que nós precisamos aprender. É uma época de muitas fugas. Nós fazemos de tudo para fugir, de não ter que lidar com aquela situação, de buscar o divertimento, mas busquemos os recursos para aprendermos a interagir. Dívida paga é maravilhoso, porque já estamos quitando a nossa consciência. E a Joana ainda fala que também se encontram íncitos nos desvarios das reencarnações transatas. Desvarios das reencarnações transatas. Então, se nós olharmos para o Padre Jota, descrito pela Ivone Pereira, um jovem de 32 anos, se nós só olhamos o tempo presente, os nossos comentários podem ser do tipo: olha, tão jovem, uma carreira brilhante, interrompida, e vamos fazendo esses comentários. Mas esse Padre Jota, ele tem a sua história dilatada e nós perscrutamos o seu passado. Ele foi um senhor de escravos, ele foi responsável por mortes impiedosas e ele recebeu a bênção de se reescrever. Ele, aos 32 anos, ele, vamos dizer assim, ele enlouquece, mas ele teve 32 anos para ressignificar. Ele esteve como padre, ele fazia discursos belíssimos. Então, o quanto ele já não pode ter ganhado de reflexões, o quanto ele já não pode ter internalizado, se ele foi honesto naquilo que ele fazia, ele já teve a oportunidade de internalizar o Evangelho de Jesus. Então, as nossas formas de perceber, elas são diferentes, porque elas são ancoradas na lógica, elas são ancoradas nessa fé racional que sabe que está tudo interligado. Transatas respondem pelos transtornos mentais que se avolumam na massa humana. Eles se avolumam. Nós encontramos numa página da Organização Pan-Americana de Saúde dizendo que em 2019, quase 1 milhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. 1 bilhão de pessoas no mundo, com 14% dos adolescentes. E aí nós vamos assim falando do adolescente, nós vamos lembrar, nós encontramos aqui aquele cartaz que nos chamou a atenção, né? Vacine seu filho contra o mal, evangelício. Lembremos que aquela
criança maravilhosa, aquela criança linda. As crianças são maravilhosas mesmo, né? Elas enchem a casa. Quando chega uma criança, a família. Mas aquela criança é um espírito. Ela tem, e Kardec fala para os pais, para os familiares, para observarmos as tendências, para nós ficarmos atentos, porque a criança fala. Então, se nós temos aí 14% desse 1 milhão de adolescentes que vivem com um transtorno mental. Esses transtornos mentais, quando nós estamos falando de depressão, estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de infelicidade. E nós não queremos a infelicidade nos nossos entes queridos, são sobrinhos, são netos, nós queremos que eles possam crescer saudáveis. E nós também, por isso nós temos que nos evangelizar todos os dias. Né? A nossa evangelização é diária, porque nós caminhamos para a felicidade. Quando nós temos essa certeza de que nós estamos rumo à felicidade, nós temos mais coragem para enfrentar os nossos desafios. Nós estamos caminhando em direção à felicidade. Concordam com isso? Concordam? Ah, mas esse sim foi muito xoxo, seu Francisco. Concordam com isso? Sim. Maravilhoso, mas estamos a caminho da felicidade. Nós estamos num processo de aprendizado, mas a lei divina, onde estão inscritas as leis de Deus? Na nossa consciência. As leis de Deus inscritas na nossa consciência, o Deus em mim, Deus poderoso, Deus maravilhoso, mas que eu ainda não criei caminhos para que ele pudesse se expandir. O que nós fazemos? Nós estamos saneando a nossa mente para que o meu Deus interior ele possa florescer, eu seja mais livre, mais leve, mais fraterna, mais amorosa. É um processo de aprendizado. E essa página ela ainda diz: os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. Os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade. Então, nós não estamos falando de questões assim, não são estigmas, são situações que existem e que precisam ser tratadas. A começar de quem? Da gente. Nós precisamos nos tratar, nós precisamos assim nos cuidar. Porque é principal, os prognósticos, eles indicam aí pessoas que não vão conseguir trabalhar, e muitas pessoas já não conseguem hoje por causa da depressão. Outro dia, a menina, uma jovem, não fui trabalhar, mas não foi trabalhar por quê? Transtorno de ansiedade generalizada, ela não deu conta de naquele dia ir trabalhar, é sério, é grave. Quanto mais nós conhecemos, melhor nós também precisamos lidar conosco e também lidar com os nossos entes queridos, porque aí nós vai ser o nosso convívio ele também muda. Nós passamos a ser mais atentos, passamos a ouvir, a não criar estigmas. Porque muitas vezes o parente ou o familiar, ele indagava, mas por que você não fala com o familiar? Ah, não, mas o familiar ele não aceita, o familiar ele não... Pode ser que nós ainda estejamos inscritos naquelas ideias antigas que consideravam de forma tradicional falar de psiquiatra, falar da psicologia, eram coisas assim, elas eram coisas rotuladas, né? Quem é que busca psicólogo? Quem é que busca psiquiatra? Não sou louco. Mas era para ter medo mesmo, porque o tratamento direcionado, antigamente, aqueles que eram alienados mentais, ele era um tratamento muito severo. Hoje há uma diferença. Por isso, nós precisamos cuidar, precisamos tratar, precisamos nos amar. A Joana de Ângeles fala muito no alto amor. Nós nos
amarmos. Nós somos filhos do Pai Criador. Nós trazemos inscrito em nós o reino de Deus. Esse reino de Deus, ele precisa encontrar terreno para florescer. Se ele não encontra terreno para florescer, ele vai nos trazer esses transtornos. E a Joana de Ângeles ainda diz: transtornos mentais que se avolumam na massa humana e se apresentam terríveis em todos os segmentos da sociedade, ceifando alegrias, porque o transtorno mental, muitas vezes, ele vai desencadear um suicídio, quando ele não é tratado, quando a pessoa não dá conta. Então, são alegrias que são ceifadas, são lares que são despidos, que ficam enlutados, ceifando alegrias, desorganizando sistemas e grupos bem constituídos. Alguém em desequilíbrio mental, ele vai lá, ele é coordenador lá de alguma área, ele é responsável por um departamento, mas porque ele está com aquele transtorno mental, porque ele não está bem, ele vai extravasar o mau humor dele, ele vai direcionar, ele vai canalizar, ele vai despejar naquele lugar onde ele trabalha. Então, ele, além de ele se infelicitar, ele também infelicita aqueles que com ele convivem. Um familiar enfermo, se ele não se cuida, ele enferma toda a família, ele adoece. Nós conhecemos uma família assim. É uma, porque ela é a geratriz. Em torno dela, ela está doente e ela adoece a família toda. São meninas, são crianças, elas não têm mecanismos de defesa. Então todo mundo adoece. Não, evidentemente que não faz isso porque quer, não é com má intenção, não é isso. Mas a família toda está doente. Aí a família toda está doente e a gente vai contaminando. É uma questão de contaminação. Nós temos que contaminar de outra forma. Nós precisamos de pessoas contaminando esperança, confiança em dias melhores. Precisamos de pessoas assim. E a Joana de Ângeles ainda termina: assim como vencendo indivíduos solitários que se alienam. Tem aqueles que passam pelo transtorno mental, mas eles buscam socorro, né? Eles pedem ajuda, isso é muito saudável. Eu não estou bem, e já procuro o médico, já procuro um psiquiatra, procura um psicólogo, vai à casa espírita, procura o atendimento fraterno. Ela aprende a se conhecer. Mas tem o outro que ele se isola, ele se fecha. Ter uma rede de apoio é muito bom. Às vezes eu não estou bem, eu preciso de alguém para conversar. Ter amigos é muito bom nessa hora. Viver sozinho nunca é bom, né? Se isolar, fechar, não é essa coisa assim, eu sou mesmo assim, o mesmo assim. O que nós temos na nossa consciência? O que nós temos na nossa consciência? As leis divinas. E as leis divinas são de amor, são de convívio. Vamos imaginar se Deus gosta, né? Convívio. Então, a solidão, coisa muito introvertida. Como é que nós vamos fazendo isso? Vencendo aos pouquinhos. Nós tínhamos uma amiga que ela nos dizia que ir à padaria para ela era uma vitória. Ela conseguir sair de casa, ir até a padaria era uma vitória. Assim, parabéns. Ir às vezes assim, porque ela queria só ficar dentro de casa, trancada no quarto. Mas começa, pequenas coisas.
vai a uma padaria, mas a padaria vai até a floricultura, olha aquelas flores. Alegrias desorganizando, assim como vencendo indivíduos que se alienam e ameaçam a economia moral do planeta. Vejamos o que a Joana de Ângeles diz. Ameaçam a economia moral do planeta. Então, quando nós falamos, nós temos aí esse material riquíssimo, a Joana de Ângeles, né, as obras de Joana de Ângeles, elas são voltadas, né, para o autoconhecimento. De uma forma, ela vai exatamente nos convidar a uma viagem em que nós possamos conhecer esse manancial riquíssimo que somos nós. Nós somos de um material de primeira qualidade, mas esse nosso material ainda não está bem explorado. Então nós vamos usando isso e vamos trazendo para nós. A casa espírita, ela pode, dentro da terapia espírita, nós vamos encontrar um manancial rico. Nós vamos encontrar o passe, né, ao lado dos tratamentos que devemos buscar na casa espírita. Os companheiros que nos buscam, eu não queria, às vezes pessoas que têm, nós ainda somos herdeiros, têm preconceitos contra buscar um médico, buscar um psiquiatra, mas aquele é o recurso que muitas vezes vai exatamente, tem que ser buscado. Mas nós vamos falar da terapia espírita. O passe, né, o passe, ele tem uma funcionalidade maravilhosa, porque quando nós falamos em passe, tem uma definição que é maravilhosa para passe. É transfusão de energia. Transfusão de energia. Quer dizer, aí nós lembramos de transfusão de sangue, né? Há uma substituição daquelas, vamos dizer, daquelas células enfermas, espiritualmente falando, por outras saudáveis. Eu passei por um processo de transmutação. Energias que estavam adoentadas, elas passam por esse processo de tratamento. Então, o passe na casa espírita, é por isso nós, um dos, vamos dizer, dos recursos maravilhosos que a doutrina espírita nos oferece é o passe. O passe sempre dependendo também da pessoa que recebe. Que alguns familiares com aquela, vamos dizer assim, naquele afã de tratar o doente, eles empurram o paciente lá para casa. Eu não queria vir, mas a minha mãe me mandou, Beltrano falou que eu tinha que vir, mas como ele não está receptivo, né, porque ele cria ele se torna refratário, essa terapia não vai funcionar nele. Mas nós temos aí o recurso maravilhoso do passe, da água fluidificada, quer dizer, nós sabemos que quando acontecem as reuniões, médicos do espaço, eles estão passando essa água, colocando nela as substâncias necessárias, tudo um tratamento. Nós temos as reuniões de desobsessão, lembrando que nem todos os transtornos mentais, obrigatoriamente, eles são decorrentes de um processo de desobsessão. Então, nesse caso do Padre J, ele estava vinculado. Muitas vezes o transtorno mental, ele vem da consciência culpada lá do paciente. Ele traz a consciência tão manchada, tão acentuada de culpa por aquilo que ele fez no passado, que ele mesmo não consegue se perdoar.
E como ele não consegue se perdoar, ele cria transtornos para si. Então, nós podemos, no transtorno mental, podemos encontrar obsessão, mas não obrigatoriamente. Senão nós vamos querer trabalhar toda a noite de obsessão. Até porque a reunião da desobsessão, né? Se nós vamos lá para a reunião de desobsessão, aquele espírito que estava ali perseguindo, muitas vezes ele aceita, depois de um diálogo, ele aceita passar por uma revisão da sua própria vida, porque ele compreende que ele também está em sofrimento, ele não precisa ficar naquela condição, ele aceita, mas lá o obsidiado continua com os mesmos pensamentos densos, negativos, pessimistas, fazendo críticas. Ele continua, não, nada dá certo, tá ruim, como é que você está? Não estou bem. Ele permanece, não vai adiantar. Quer dizer, houve um tratamento com o obsessor, mas o obsidiado também precisa se cuidar. A nossa mente, ela tem uma constituição que ela só funciona com as coisas boas. Quer dizer, a nossa própria, é a nossa constituição. As reuniões de desobsessão, a caridade, o estudo. A doutrina espírita nos oferece ferramentas riquíssimas para nós irmos nos vencendo. Processo, e como o processo, pode ser que a gente passe, às vezes essa situação ela é tão severa, né? O espírito ele traz aí vamos dizer assim, um passado muito denso, e ele precisa passar aquela encarnação apenas para drenar as experiências mais densas, para que na outra encarnação ele possa se colocar já numa história mais produtiva. Mas naquela fase ele está muito de dreno, a gente percebe, ele traz ainda muita densidade, mas nós temos que nos colocar a caminho. É tão linda essa passagem de Jesus, quando ele fala assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Então vamos aproveitar o dia de hoje, o tempo em que nós estamos, a nossa melhor versão é a de agora, para que nós possamos nos reconciliar com os nossos adversários, que não são externos. Os nossos adversários externos, eles apenas nos assinalam os nossos adversários internos, porque o grande desafio é sempre do eu ou eu. Esse é o grande desafio, e com o amparo de Jesus, com o amparo dos benfeitores espirituais, com o amparo do nosso anjo guardião, nós sempre haveremos de conseguir, que é lei da vida, que nós haveremos de ser vitoriosos sobre nós mesmos com o amparo de Deus. Muito obrigada.